Graças a paz, irmãos, já estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Nessa noite eu convido você a compartilhar esse vídeo para que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Enquanto isso, enquanto nós damos um tempo para os irmãos entrarem, nós escutaremos um louvor. Avise que já estamos online, aguardando. Aqui nesse lugar. Graças a paz, irmã Silvaneide, diaconisa Silvia. Sejam bem-vindas. Nós faremos uma reflexão quando Paulo e Silas estavam na prisão. Clebson, seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer ter vocês conosco para juntos estudarmos a palavra de Deus e sermos edificados por ela. Vamos apenas dar mais alguns minutos para que os irmãos entrem na live. Avise, compartilhe. Pastor Daniel, graça e paz, querido. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É uma honra tê-lo presente conosco nessa noite. Quero informar os irmãos que amanhã, às 7 horas da manhã, teremos o nosso Café com Deus, onde nós veremos e seremos edificados com a palavra de Deus. Graça e paz, irmã Silvânia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Interessante é que Deus sempre fora o Deus de Jacó. Deus tinha uma aliança com Abraão. Estamos também ao vivo pelo Facebook. Com toda a sua descendência. Mas Jacó ainda não tinha uma aliança. Você que tem pedidos de oração, que você faça. Nós precisamos, irmãos, estar constantemente sendo edificados pela palavra de Deus, principalmente nesse tempo em que nós, mesmo sendo livres, não sendo prisioneiros pelo sistema da lei, estamos hoje presos dentro de casa, mas a palavra de Deus, ela não se aprisiona. O nosso Deus, ele está fora do tempo, ele governa todas as coisas, é soberano. O som está bom ou está alto? Mediante a fé nessa experiência, Deus tem uma aliança com você e agora Ele espera por ti. Me dê aí um feedback sobre o som.
Eu vou colocar aqui o texto em que nós iremos meditar nessa noite. Louvado seja Deus. Eu tenho que estar o tempo todo, irmãos, tomando água por causa da garganta, tá certo? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Para então refletirmos na sua palavra nessa noite. Santo, eterno e poderoso Deus, bendito seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Graças nós te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de anunciar a tua palavra, anunciar os teus ensinamentos e sermos edificados por tua palavra, mesmo quando não merecemos. Graças nós te damos, Senhor, por tua bondade sobre nós e por tua palavra revelada. Nesse momento nós te pedimos, Senhor, abençoa cada um que entrar nessa live e os que já entraram, que sejam alcançados por tua palavra revelada, que teu Espírito Santo ilumine a sua mente, o seu coração, para que eles tenham facilidade de aprendizado dos teus ensinamentos. E que o teu Espírito Santo me ilumine para que eu tenha facilidade de passar esses ensinamentos acerca daquilo que tu queres para a nossa vida. Assim, ó Deus, nós te oramos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias não têm fim. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, do verso 16 ao verso 34, nós faremos a leitura e iremos meditar nesse texto, nessa noite. Atos capítulo 16, versículo 16. Se você for de Pernambuco, assim. Atos 16, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que sua presença de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado.
Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se voltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Graça e paz, irmão Wilson, está presente na nossa live. Deus abençoe. Compartilhe essa live, tá certo? Queridos, eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre o texto ao qual nós acabamos de ler, na perspectiva daquilo que Deus tem reservado para nós, daquilo que Deus tem reservado aos nossos corações. O texto que nós vemos deixa claro que Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração, quando no caminho uma mulher possessa por demônios, essa mulher, ela começa a lisonjear Paulo e Silas constantemente, ao ponto de Paulo e Silas perceber, para ser mais preciso, Paulo percebe que aquela mulher estava lisonjeando-os, não porque admirava o trabalho de Paulo de evangelista, ou porque Paulo era de fato e Silas homens de Deus, mas porque aquela mulher estava possessa por demônios. E naquele momento, Paulo, com toda a autoridade que Deus havia colocado sobre a sua vida, repreende e ordena que aqueles espíritos imundos saiam daquela mulher. Os homens que tinham aquela mulher como sua funcionária, adivinhadora, que lhe dava lucros, começa agora a se levantar contra Paulo e Silas e leva para as autoridades de Roma. É bem verdade que nesse caminho, nesse interim em que Paulo e Silas estavam a caminho, eu gostaria de falar nesta noite com você sobre a seguinte perspectiva. Nós aprendemos com Paulo e Silas. Será que eu e você, nós temos um lugar específico de oração? Paulo e Silas tinham, era exatamente para este caminho que eles estavam indo. E Paulo e Silas, pelo fato de estar indo ao caminho, ao lugar de oração, pelo fato de Paulo e Silas estar fazendo aquilo que Deus determinara para a sua vida e para o seu ministério, aquela mulher, possessa por demônios, começa agora a lisonjear e a elogiar constantemente Paulo e Silas. Talvez, se Paulo e Silas não tivessem o discernimento espiritual que todos nós devemos possuir em Deus, através da palavra de Deus, da comunhão com Deus, Paulo e Silas se achassem os caras. Paulo e Silas se achassem o melhor dos discípulos, o melhor dos apóstolos. Afinal, aquela mulher estava reconhecendo quem Paulo e Silas eram, homens de Deus. Mas observe que Paulo, por discernimento do Espírito Santo de Deus, ele percebe que aquela mulher não estava apenas elogiando o seu trabalho, elogiando quem de fato eles eram em Deus, mas aquela mulher
pelo espírito enganador, estava querendo deixar Paulo e Silas ensoberbado. Por isso, queridos, que nós precisamos buscar para a nossa vida discernimento em Deus. Nós precisamos trazer para a nossa vida e buscar em Deus a revelação diária da sua palavra para compreendermos aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo sobre a nossa vida. Isso não acaba. A história diz que Paulo e Silas ele é levado às autoridades em praça pública, isto é, para ser envergonhado e para ser conduzido a uma prisão. Talvez eu e você, nós não fomos, acredito eu que você não foi, julgado pela justiça a ponto de hoje estar em uma cadeia. Mas nós estamos vivendo em um tempo de uma catástrofe, de uma pandemia em que todos os dias é um decreto novo, é uma ordenança dos governantes nova, ao ponto de hoje, aqui em Pernambuco, nós recebermos um decreto dizendo que é proibido se locomover sem que haja uma necessidade. Nós estamos presos. Nós não estamos presos por algemas, mas nós estamos hoje presos por um vírus tão minúsculo que sequer nós vemos. Talvez você esteja preso em outras perspectivas, você esteja preso por situações psíquicas, e estas são a ansiedade, a depressão, a angústia, a dor na alma, as incertezas, as previsões que nós fazemos até mesmo sobre nós. E é bem verdade que quando nós estamos passando por todos esses problemas, por muitas vezes nós perdemos o fôlego da oração, nós perdemos o fôlego do louvor e da adoração. É bem verdade que às vezes nós estamos passando por situações que nós perdemos a alegria da adoração. É bem verdade que eu e você, nós estamos passando por situações tão adversas que às vezes nós perguntamos a Deus: Senhor, por que estamos passando por essas situações? E nessa noite eu quero falar para você que Deus ele não perdeu o controle da história. Deus ele não perdeu o controle da situação. Deus ele não está governando apenas um barco, ele governa o oceano. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus ele não perdeu o rumo da sua vida. Deus ele não perdeu o rumo do Brasil e do mundo. Deus ele não perdeu o controle. Ele é soberano sobre todas as coisas e sobre todas as coisas está debaixo do seu senhorio. Paulo e Silas adorava, diz o texto, na prisão. E é bem verdade que o texto ele deixa claro que não apenas Paulo e Silas estavam presos, existiam outros presos encarcerados com ele. E o texto vai dizer que eles, enquanto adoravam, enquanto eles estavam orando e cantando hinos de louvor a Deus. Seja bem-vindo, Edivan. Graças e paz, querido. A Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos ouviam a palavra de Deus. É por isso que nessa noite eu estou aqui falando para você da palavra de Deus, porque talvez você esteja encarcerado por alguma situação na sua vida. Talvez você esteja encarcerado por esse vírus maldito que assola o mundo. E nós precisamos continuar anunciando a palavra de esperança. Nós continuamos aqui como profetas de Deus, homens, servos de Deus, anunciando que Jesus Cristo não mudou, que Deus é o mesmo na nossa vida, na nossa história. E o texto diz que enquanto Paulo e Silas oravam e os presos ouviam Paulo e Silas cantar e orar, naquele momento, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. Imediatamente. E aqui está a segunda lição que eu aprendo sobre esse texto.
é que quando nós oramos a Deus, quando nós louvamos a Deus, algo novo na nossa vida acontece. Aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos amarra, aquilo que nos traz medo, aquilo que nos traz angústia, depressão, aquilo que nos traz desespero, agora nos traz alívio para nossa alma. Aquilo que traz sobre nós a perspectiva de que não há mais saída, nós estamos em um ambiente em que não tem condição alguma de sairmos daqui. Quando nós oramos e nós falamos com Deus, naquele momento, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos ver aquilo que os outros não conseguem ver. Nós conseguimos ver, nós conseguimos sentir a presença viva de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o momento em que nós estamos vivendo. É por isso, queridos, e mesmo quando Paulo e Silas oravam e cantavam e os alicerces daquela prisão se abalam de maneira esplendorosa, a ponto da prisão se abrir, das algemas se quebrarem, por que é que Paulo e Silas não fugiu? Por que é que os outros presos não fugiram? O texto é claro que Paulo e Silas disse: nós estamos aqui. Estamos todos aqui. Sabe o que é que eu aprendo? É que quando Deus está presente na nossa vida, nós não precisamos fugir no dia mau. Nós não precisamos fugir das circunstâncias em que nós estamos enfrentando. Nós não precisamos fugir. Afinal, nós sabemos em que nós temos crido e nós cremos num Deus que cuida de nós todos os dias. E o carcereiro, ao ver aquela situação, se desespera, achando que Paulo e Silas haviam fugido. E naquele momento que Paulo e Silas gritam: nós estamos aqui, é o ponto que eu também gostaria de, nessa noite, refletir com você. Sabe qual é a diferença que faz na nossa vida, querido? É quem está ao nosso lado. Sabe quando nós fazemos aquela viagem longínqua, distante, temporosa? A viagem se torna cansativa, exaustiva, mas quando nós temos uma pessoa do nosso lado, essa viagem se torna mais remota, mais prazerosa, porque nós temos uma pessoa especial ao nosso lado. Quando nós temos o foco para onde nós queremos ir, nós sabemos que nós vamos chegar lá nesse propósito. E a pessoa que está ao nosso lado faz toda a diferença. É por isso que Paulo e Silas, nenhum outro prisioneiro fugiu, porque Paulo e Silas, naquele momento que anunciava a palavra, em que oravam e louvavam a Deus, eles estavam fazendo a diferença na vida daqueles prisioneiros. Eles estavam vivendo aquilo que os homens não poderiam viver em uma cadeia. Eles estavam vivendo a maravilhosa graça, eles estavam vivendo a plenitude do Espírito Santo, eles estavam tendo um verdadeiro encontro com o Senhor. Ao ponto de que quando Paulo e Silas diz para o carcereiro: nós estamos aqui, o carcereiro entra na prisão, tira Paulo e Silas e pergunta para Paulo e para Silas: o que eu posso fazer por vocês? O que eu posso fazer? Eu estou com vocês como prisioneiro agora. O que eu posso fazer por vocês que estão livres e não fugiram? Vocês não estavam presos em momento algum. Vocês estavam apenas dentro de um cárcere, mas o espírito de vocês estava livre. A voz de vocês estavam livres, porque vocês creem em um Deus que, mesmo em meio a uma circunstância, faz cumprir a sua palavra. E aquele homem teve um encontro pessoal com Deus. Assim
como muitos presos, não posso dizer todos, mas muitos presos que estavam ouvindo Paulo e Silas tiveram um encontro com Cristo. E aí eu aprendo outra lição. É que o testemunho que nós damos sobre Cristo revela Cristo para as outras pessoas. O testemunho que eu dou sobre Cristo vai revelar para as outras pessoas quem é o Cristo que eu sirvo. Se eu vivo murmurando, se eu vivo lamentando, é esse Deus que eu estou apresentando para as pessoas. Mas se mesmo em meio ao caos, em meio ao problema, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu estou mostrando para o mundo o Deus que eu sirvo, que é um Deus maravilhoso, um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus que é tão maravilhoso que as obras de sua mão é infinitamente maior do que todas as coisas. Quando eu adoro a Deus, quando eu louvo a Deus, mesmo em meio a tanto problema, eu estou dizendo o quão grande é o nosso Deus. E aquele homem o carcereiro teve um encontro pessoal com Deus. Ele entrega naquele momento a sua vida a Deus. E quando ele entrega a sua vida para Deus, toda a sua casa tem um encontro com Deus. E nessa noite em que nós estamos estudando a palavra de Deus, em que nós estamos refletindo na palavra de Deus, nós precisamos fazer essa pergunta para nós, assim como o carcereiro perguntou para Paulo, quando ele pediu a luz e tendo levado Paulo lá para fora, Paulo e Silas, que ele diz: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo simplesmente respondeu algo tão simples. Eles responderam, Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Observe que Paulo não disse você tem que usar calça comprida, você não pode usar maquiagem, você não pode andar sem ser de terno e gravata, você não pode viver de qualquer jeito andando por aí, você tem que estar sempre social. Olhe, para você ser crente você não pode usar um brinco, para você ser crente você não pode ter tatuagem, para você ser crente você não pode fumar, você não pode beber. Não, Paulo não disse nada disso, nem Paulo nem Silas. Paulo simplesmente respondeu de maneira simples e objetiva: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. A regra, querido, para ser salvo não é cumprir com os ritos do ser humano, não é cumprir com os ritos da denominação, não é cumprir com os ritos da sociedade, não é cumprir com os ritos majoritários da religiosidade, é simplesmente crer que Jesus Cristo pode lhe salvar. E quando esse homem faz a pergunta para Paulo e Silas, e Paulo e Silas dá essa resposta, o texto deixa claro no versículo 32, que pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Nós não podemos perder tempo, nós temos que ganhar tempo pregando, anunciando a palavra de Deus. Não seja escravo de um sistema religioso, não seja escravo, não seja prisioneiro de um sistema, seja livre nessa noite pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ele tem poder para libertar a sua vida nessa noite. Ele tem poder para lhe libertar da situação que nessa noite você se encontra. Ele tem poder para nessa noite da prisão. Ele tem poder para libertar a sua mente, libertar o seu coração, restaurar a sua vida e lhe dar uma nova vida em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus que tem o senhorio e a governabilidade sobre todas as coisas. Mas observe que o texto nos diz que eles creram. Então eles levaram Paulo e Silas para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Eles alegraram-se muito. Sabe por que eles se alegraram?
Porque aonde há manifestação do Espírito Santo de Deus, ali há alegria, ali há gozo, ali há manifestação do Espírito Santo de Deus. Aonde há manifestação do Espírito Santo de Deus, ali há vida onde havia morte. Ali há alegria aonde abundava a tristeza. Ali há graça aonde superabundava o pecado, agora superabunda a manifestação do perdão de Deus. Por isso que nós cremos nesse Deus tão maravilhoso, nesse Deus tão extraordinário. E mais para frente, o texto vai dizer que quando amanheceu, aquele carcereiro que testemunhou o milagre de Deus foi até os magistrados e pediu para que aqueles homens fossem soltos. E aqui eu aprendo outra lição, querido. Quando nós buscamos a Deus, ainda que em meio ao caos, em meio que ainda há prisões, em meio que ainda há calúnias, Deus usará pessoas improváveis, pessoas que nós não imaginamos, pessoas que nem sequer pensamos, para se levantar ao nosso favor, em nossa defesa. É bem verdade que muitas vezes aquelas pessoas que nós tangimos como inescrupulosos, como corruptos, ladrões, como pervertidos ou até impersuasivos, são essas pessoas que muitas vezes Deus quer usar a nosso favor. São essas pessoas que Deus quer trazer ao nosso encontro. São essas pessoas que Deus quer trazer para o nosso habitat, para o nosso convívio. Não apenas para que eles se rendam à majestosa, gloriosa, benfeitosa manifestação de Deus, mas também para guerrear e lutar ao nosso favor. Por isso que nessa noite, antes de dormir, eu queria trazer essa reflexão para você, dizendo para você que o nosso Deus, Ele é invencível, Ele é inigualável, Ele é infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É Ele que faz, é Ele que tem o poder de nessa noite libertar a nossa alma, a nossa mente de toda e qualquer cadeia que nós porventura venhamos estar enfrentando. É esse Deus que trará sobre a nossa casa e sobre os nossos cônjuges, os nossos familiares, a salvação que apenas Ele pode trazer sobre nós. Por isso que nessa noite eu convido você a erguer o seu olhar para Deus e dizer para Deus: Deus, eu quero proclamar a Tua glória, eu quero que o Senhor ressuscite dentro de mim a perspectiva e a verdade absoluta de que o Senhor é invencível, de que o Senhor é inigualável, de que no Senhor subsiste sobre todas as coisas e para sempre na minha vida, na minha história, na vida daqueles que estão ao meu redor, o Senhor reinará. O Senhor reinará perpetuamente. Enquanto eu e você formos adoradores a Deus, de Deus, Deus reinará sobre nós eternamente. Amém. Sabe por quê, queridos? O nome de Jesus, ele é tão poderoso. Ele é tão poderoso que não há cadeias que nos prendam, não há vírus que nos pare, não há pandemia que nos faça baixar a fronte, baixar a cabeça, porque nós erguemos os nossos olhos para o céu e podemos contemplar as obras de suas mãos. É exatamente nesse tempo que nós nos regozijamos em Deus. É exatamente nesse tempo que nós paramos para glorificar a Deus e dizer: Senhor, seja na bonança ou na escassez, seja na saúde ou na doença, tudo e em todos, em todo e qualquer tempo, nós continuaremos dizendo que o Senhor é Deus e o Senhor reinará para todo sempre sobre nós.
Louvado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Para concluir, queridos, eu gostaria de dizer para você nessa noite que assim como aquele homem teve um encontro pessoal com Deus através de Paulo e Silas que oravam e cantavam, há pessoas ao nosso redor precisando urgentemente ter um encontro com Deus e está esperando apenas que eu e você anunciemos a palavra dele. Há pessoas que estão precisando urgentemente ter um encontro com Deus e está esperando apenas que eu e você sejamos testemunhas vivas do poder de Deus. Há pessoas que nessa noite, até mesmo da sua família, estão precisando urgentemente ter um encontro com Deus. Está esperando apenas que você anuncie que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que nós precisamos fazer como o salmista Davi. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor fez os céus e a terra, e uma vez que Ele fez os céus e a terra, Ele está nos dizendo, através da sua palavra, que Ele continua no domínio de todas as coisas, do céu e da terra. O salmista Davi também vem dizer: aquieta a minha alma, descansa em Deus, pois ainda o louvarei a Ele. Mesmo em meio ao caos, nós precisamos louvar a Deus e bendizer o seu santo nome. Mesmo em meio ao caos, nós precisamos dizer em alto e bom som que o Senhor continua libertando de cadeias aqueles que o buscam. Depois em que Paulo e Silas saíram da prisão, Paulo e Silas não parou no caminho. Ele foi até a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Sabe o que é que eu aprendo com isso? É que todas as vezes que Deus nos liberta de uma cadeia, todas as vezes que Deus nos liberta de uma situação, Deus está nos preparando, Deus está nos conduzindo para algo maior, algo infinitamente maior, que nem olho viu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado. Nem o olho viu, nem ninguém nunca ouviu aquilo que Deus tem reservado para você. Mas é exatamente isso que Deus tem reservado para você. Então está na hora de você se reerguer, tomar posse dessa vitória, de que você está livre, de que você foi liberto por Cristo. Não permita que nenhuma algema, seja da religiosidade, seja do diabo, seja de um vírus ou de qualquer outra coisa, lhe aprisione. É hora de partir, é hora de viver todos os milagres de Deus para a sua vida. É hora de você viver tudo aquilo que Deus tem reservado para você. É hora de você viver os milagres que jamais penetrou no seu coração e nunca passou por sua mente que você viveria. Esse é o momento. Por isso que nessa noite, erga a sua cabeça, erga a sua visão para os céus e diga: Senhor, muito obrigado, porque eu estava preso, eu era prisioneiro por delitos e pecados, e hoje eu sou livre para te adorar. Hoje eu sou livre para bendizer o teu santo nome. Hoje eu sou livre para ser adorador. Hoje eu sou livre para comer o melhor dessa terra. Hoje eu sou livre. Se antes eu vivia preso, se antes eu comia apenas o que o carcereiro me dava para comer, hoje eu como daquilo que vem do céu. É o banquete de Deus, é a revelação da sua palavra, é a majestade de Deus, a glória de Deus que está revelada para mim e sobre mim. Se você crê nisso, dê glória a Deus aí onde você está, exalte ao Senhor, bendiga o nome do Senhor, porque Ele está com você, Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus que usará a sua geração para libertar aquele que está cativo, aquele que está aprisionado. Deus quer usar você nessa geração para libertar pessoas. Nesse momento eu gostaria de orar com você e por você, rogando a Deus que Deus
derrame do seu Espírito sobre você, que Deus derrame poder sobre você, que Deus derrame unção sobre você, que Deus derrame sobre você toda a sorte de bênção espiritual e que você viva o extraordinário de Deus como você nunca viveu na sua vida, na sua história. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é poderoso para nos libertar, Senhor. O Senhor é poderoso para nos livrar das mãos dos homens, para nos livrar das mãos do diabo, para nos livrar de tudo aquilo que nessa noite nós glorificamos o Teu nome, na beleza da Tua santidade, porque a Tua bondade está sobre nós. Por isso, Deus, nessa noite eu profetizo sobre a vida de todos aqueles que ouvem esta live e daqueles que ouvirão, que assistirão essa live depois. Eu profetizo vida, eu profetizo prosperidade, eu profetizo libertação, eu profetizo cura para a sua alma, para a sua mente e para o seu coração. Nessa noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a sua casa libertação, salvação, batismo com o Espírito Santo no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, nessa noite, eu profetizo sobre a sua vida e sobre todos aqueles que te acompanharão, que você será o maior instrumento de Deus para esta geração. Através de você, pessoas encontrarão a Cristo. Através de você, pessoas serão libertas. Através de você, as pessoas encontrarão um Deus que é vivo, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou até mesmo daquilo que nós podemos projetar para a vida deles. É crendo na palavra de Deus que nessa noite eu profetizo sobre você que a nossa geração será conhecida no Brasil e no mundo como homens e mulheres que anunciaram a palavra de Deus, e por isso esse país viveu o maior avivamento da sua história. Através da sua vida, Deus trará o maior avivamento para o Brasil no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, com a sua infinita glória, com a sua infinita misericórdia e bondade, resplandeça os seus olhos sobre nós e nos faça viver o extraordinário de Deus. Que no nome de Jesus Cristo, eu e você, nós venhamos colher a liberdade, colher o maior fruto do Espírito Santo, que era a vida com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor olhe para você nessa noite e veja em você o maior canal, o maior instrumento de poder aqui na terra. Que você seja um adorador de Deus em toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Eu concluo essa live desejando uma noite tranquila, uma noite de esperança, uma noite de paz. Que essa noite você tenha o melhor sono da sua vida, o melhor sono reparador da sua história. E que no nome de Jesus Cristo você tenha uma noite regozijante para a sua vida. Amanhã, logo mais às 7 horas da manhã, nós teremos o nosso último café da manhã com Deus. E a você, eu desejo que o Espírito Santo de Deus contemple o seu coração e lhe abençoe na mais profunda necessidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite a todos, um forte abraço, fiquem todos com Deus.